Gabi, sua dose quinzenal de detalhes sem perder o entretenimento. Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. A dupla que vocês costumam sempre acompanhar está por aqui, Gabi Toso e Laura Tasca, essa que vos fala. E hoje nós temos uma convidada mais que especial, que é a Nay Macedo. Gabi, você faz as honras da Nay? Posso fazer. Ai, muito obrigada, viu, por ter aceitado conversar com a gente. A gente tá muito feliz. Para quem não conhece a Nay, ela é psicóloga, consultora, palestrante, mentora e faz um trabalho muito importante de comunicação nas redes sociais, onde ela debate temas como parentalidade, segurança online para crianças e adolescentes e a relação disso tudo com problemas estruturais. Nay, é uma honra ter você por Oi, aqui. Você quer gente! se Estou apresentar pro super pessoal? feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Para quem está ouvindo a gente aí e não sabe, é a primeira vez que eu encontro assim, quase que pessoalmente as meninas, mas a gente já conversa, já troca ideia, né? Isso é uma parte positiva que a internet e as mídias sociais trazem para a gente. São bons encontros que a gente vai fazendo, né, ao longo da vida. E eu sou psicóloga, como a Gabi me apresentou, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, trabalho com principalmente mulheres e mães aqui no Brasil e em outros países no exterior, brasileiras que estão expatriadas, e dou palestras nas escolas, para empresas, para as famílias, sobre proteção de crianças e adolescentes, especialmente as que crescem nessa era virtual. Então, hoje eu sou uma das cofundadoras da iniciativa Aldear, que é uma iniciativa que a gente está fundando eu, a Carol Arcari e a Flávia Scherner, que é a Fafá Conta, para a gente ajudar os adultos que ajudam a educar crianças que crescem nessa era moderna, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer esse papo aí chegar num monte de gente para a gente poder proteger mais crianças e adolescentes por aí. É Não sabia novidade, da novidade UDA, fiquei quentinha aqui feliz para de vocês. saber. Muito maneiro. Ai, que demais. Eu vi um conteúdo sobre que eu achei bem interessante, que é sobre como a identificação sexual ela acontece depois da puberdade, né? Que é uma coisa que a gente tem normalizado a ideia contrária, né? Nos últimos tempos. É importante A falar gente tem sobre lançado isso. uns posts aí Achei que super, geram super algumas legal. polêmicas, mas a gente percebe que quando gera polêmica é por isso, né? Porque existe muita desinformação, é porque existe muita base em conceito que vai sendo espalhado e que muitas vezes desprotege as crianças e adolescentes, né? Então a gente acha importante vir com essa expertise que a gente tem, com embasamento científico, para a gente esclarecer algumas ideias, né? Que legal, que importante. E, gente, acho que já deu para adivinhar, né? Quem tá escutando a formação e o trabalho da Nike, a gente quer falar sobre adolescência, que é aquela série da Netflix que deu o que falar. Eu não sei se vocês conseguiram assistir já ou não. A gente fez o roteiro sem spoilers, porque é um lançamento relativamente recente, né? E a gente quis falar não sobre a série em si, não é um comentário sobre a série, mas sobre o que ela aborda. Porque ela faz conteúdo sobre debates como a misoginia nas redes sociais e como que isso leva meninos a nutrir ódios às meninas e mulheres. E muitas vezes a agirem em cima disso, né? Que eu acho que é o que mais a gente tem medo. E, gente, isso nem tá no roteiro, mas aconteceu comigo antes de ontem, que eu postei um vídeo no TikTok que saiu da bolha. E, cara, é bizarro, assim, como as ideias extremamente misóginas estão naturalizadíssimas, assim, os comentários, eles iam... Era numa objetificação, numa misoginia mesmo, assim, escorrendo em todas as palavras. E uma coisa que eu percebo agora, que eu não percebia quando eu comecei a fazer conteúdo lá em 2020, é que agora os termos se atualizaram. Então, lá em 2020, eu já recebia, às vezes, algum hate. Sempre que saía da bolha, vinha alguém choramingar. Mas agora eles têm termos muito mais sofisticados, assim, é que, como eu tava pesquisando pro episódio, eu consegui fazer a relação, onde que surgiu, assim, dá quase pra traçar qual que foi o conteúdo de qual coach que eles estavam vendo pra falar aquelas coisas, sabe? E, assim, muito normal. O TikTok até ativou proteção anti-bullying no post, de tanto que veio. E veio dos dois lados, assim, veio de muitos homens que são machistas, que são, né, tem esse posicionamento, mas também veio de homens que não têm, tipo assim, mas você tá desvalidando o nosso sentimento, daí não veio hate, né, nesse caso, mas veio uma sensação, assim, de como assim você tá falando que o sentimento do homem não é mais importante que a segurança da mulher?
veio um questionamento nesse sentido, assim, e de pessoas que são, em tese, guiadas. Então, foi uma experiência bem interessante, assim, e que eu acho que tem essa relação, porque quem estava fazendo os comentários no meu post eram homens de todas as idades, inclusive de jovens. E é muito interessante, né, a arrogância, se posicionavam com uma arrogância, assim, só vem pra cá pra falar merda, o problema do TikTok é gente que fala merda, que deu voz pra mulher. E é essa coisa, assim, bem específica, né, da misoginia. E a gente queria falar um pouco sobre isso, não obviamente sobre esse post, mas sobre esse processo que leva muitas vezes meninos que não são misóginos por natureza, têm traços como toda a sociedade, né? Porque vivemos numa sociedade que tem esse processo como estruturante, mas que não são pessoas que odeiam as mulheres, mas que vão sendo cooptadas aos poucos, e qual que é a espiral que leva a isso. E aí, antes de fazer a contextualização mais sobre esse tema, que a gente chama de machosfera aqui no Brasil, eu queria perguntar se vocês viram a série, o que vocês acharam sobre isso? Gente, eu vi a série e eu fiquei assim, fissuradaça, né? Eu assisti mais de uma vez, eu fiz vários posts, eu indiquei para todo mundo. Eu fiquei uma semana assim falando nisso sem parar, porque eu acredito que ela realmente é um marco assim na produção audiovisual em relação a esse tema, né? Não só da própria produção e da forma como ela foi feita, né? Chamou muita atenção da própria indústria cinematográfica, a questão, né, do plano sequência, de como eles filmaram e tal, do envolvimento do personagem principal ser a primeira vez dele atuando, né, do menino, o principal personagem que faz o Jamie. Então, assim, gerou muito burburinho, mas eu acho que é interessantíssimo perceber como virou um fenômeno, né? Um fenômeno, assim, que rompeu os padrões da própria Netflix, com bilhões de visualizações em questões de uma semana, né? Então, números muito expressivos que vocês pesquisarem no Wikipedia, vocês vão ver que é um fenômeno mesmo, né? Que é um fenômeno que rompeu não só o streaming, a internet, conversas em todos os lugares, várias mídias falando sobre isso, várias plataformas, né? Então, para quem não viu, eu recomendo fortemente que veja, porque de alguma forma a gente tem contato com crianças e adolescentes dentro dessa atmosfera, né? Então, mesmo para quem não é pai, não é mãe, para educadores, para alguém que conviva de alguma forma ou que tenha consciência, porque a gente precisa se apropriar desses conceitos como sociedade mesmo, porque quem não está convivendo com crianças e adolescentes que estão sendo vítimas, estão sendo, como você falou, estão sendo recrutados, né? É muito importante que as pessoas entendam que os meninos não nascem com esse tipo de comportamento, eles estão sendo recrutados fortemente para desenvolver esse comportamento que já é histórico, né? O machismo não é novo, mas a gente sabe que eles estão sendo recrutados de uma forma diferente, com um padrão de comportamento, uma expressão de comportamento diferente, e as pessoas precisam assistir a série para entender mais ou menos o que isso quer dizer dentro da sociedade, né? Sabe o que eu achei muito interessante? Quando eu vi as pessoas postando a respeito da série, eu vi que a série, ela conseguiu se colocar de uma forma tão interessante que pessoas de todos os lugares políticos, de tudo quanto é idade, viu a série e gostou. Eu falei, nossa, que produção bem feita. Que produção que realmente chama atenção para o que é importante. Como assim conseguiu furar a bolha dessa forma? Isso me chamou muito a atenção. E outra coisa que eu achei interessante é as sutilezas. Nada é muito escancarado. Você vai percebendo os comportamentos, né? Não é uma. O pessoal gosta de falar muito, nossa, teve lacração. Não tem a lacração, né? É simplesmente vai ocorrendo diálogos, vai, na verdade, mostrando um sinal, vai mostrando outro, e a gente vai absorvendo isso e criando a nossa ideia a respeito da série. Isso eu achei extremamente interessante. E parece que cada personagem, cada ação, até cada episódio da série mostra isso, né? É um episódio que mostra na escola, um episódio que mostra com o poder público, episódio que mostra a família, episódio que mostra de fato com os amigos. Então eu achei muito interessante porque mostra que não é só um local que está ali bombardeando esse adolescente, essa criança. Na verdade, é uma questão da sociedade e em todos os lugares o adolescente e a criança, eles estão recebendo essa carga de informação misógina, essa carga de informação violenta
que está, na verdade, formando esse adolescente, essa criança. Eu achei de uma inteligência tão grande a forma que foi feita. Igual a Nay disse, eu adoro o plano sequência também. Aquele filme Birdman, eu adoro ele por conta dele ser também plano sequência. E quando eu vi que era plano sequência, eu achei uma coisa maravilhosa. Inclusive, pela questão do menino, do adolescente. O primeiro trabalho dele, como que o menino daquele trabalha de uma forma tão primorosa, gente? E ele é adolescente de verdade, né? Porque a Gabi, na época, ela falou a respeito, né? Que a gente costumava ver conteúdo adolescente, os adolescentes com 20 anos nas costas já, né? Os atores. Então, eu achei que isso foi muito interessante, porque se olha aquele menino, não tem como negar que ele é uma criança. É a bochecha, o corpinho é menor, né? Corpo de criança. E aí você vê aquele menino atuando, porque eu acho que se fosse um ator mais velho, igual era nas séries românticas dos anos 2000 e tal, ficaria menos assustador do que o problema é, na verdade. Porque o problema é que essas crianças estão sendo alimentadas desses conteúdos de ódio. Então, mas quando a gente vê um homem, a gente tá acostumado com o imagético do homem que é violento. Agora é um menino, aquela carinha de neném. Você fica, né? Eu acho que eles, nossa, fizeram um trabalho muito legal com esse como é que chama? É casting? Essa alocação dessa pessoa, né? E aí, gente, esse ponto que ela falou, né, de vir em todos os lugares, eu acho que é muito interessante também. Porque quando a gente fala do que hoje é machosfera, mas já teve vários nomes. Eu lembro que lá em 2012, 2013, a Lola Aronovitch chamava de mascos, que era tipo grupos masculinistas. Então já teve vários nomes, né, na internet. Mas a ideia disso é abranger um conjunto de grupos que pregam a misoginia. E antigamente, quando a gente falava sobre isso, era assim, grupos de homens sem noção, sem habilidades sociais, que estão no 4chan, que estão no Reddit, falando horrores das mulheres e tramando coisas horríveis. E de fato, né, boa parte desses crimes que são com pano de fundo misógino na nossa geração saíram desses fóruns. Só que hoje em dia isso já tá no mainstream, isso já tá nas redes sociais. Eu não lembro quem que fez, Nai, nem sei se foi você, mas alguém fez no Instagram um perfil no TikTok fingindo ser um menino de 13 anos. E aí o terceiro conteúdo que surgiu era machista. Então, é uma coisa que já é alimentada para os meninos, assim, como parte comum. Acabou de entrar, ainda não conhece o algoritmo vai alimentar uma coisa machista. E a gente pensou em fazer uma analogia para explicar isso, onde esse crescimento é quase como um funil. O topo são esses ideais conservadores que a gente está vendo ressurgir, que às vezes eles nem parecem tão perigosos assim. Que é a ideia de energia feminina e masculina, a ideia de você ser uma esposa tradicional, de como para você ser uma mulher de valor você precisa somente edificar o lar e tomar conta e fazer comida caseira. A chuva de conteúdos de emagrecimento e de dieta, que tem uma correlação já observada por pesquisadores, né? De, primeiro, em tempos de crise, se o olhar para a estética da mulher, mas também basta uma crise para que os direitos das mulheres sejam suprimidos. E a gente tem isso na cultura também, né? A ideia de que a mulher tem que ser pequena para existir. E a gente também tem algumas piadas. Eu acho que talvez o topo do funil sejam essas piadas que aparecem para os meninos no TikTok. Que é tipo assim, o presente ideal para sua mãe é uma panela. Isso aqui tem mais inteligência que mulher e é um objeto. Então são algumas piadas assim que eu acho que a gente pode dizer que são o topo do funil. Ou então algumas coisas referentes aos sentimentos deles, né? De essa sensação de solidão, de afastamento, que é um resultado do neoliberalismo que a gente vive, né? Que é não só o neoliberalismo, mas a tecnologia afastando as pessoas, quebrando comunidades, tornando os seres humanos cada vez mais isolados, mas os conteúdos colocam isso nas mulheres, que não gostam de você, que só dão moral para homem bonito, que não gostam de feio. E aí, quando a gente vai pro que seria o meio desse funil, a gente também tem situações de grupos já formados em plataformas. Ai, gente, antes de entrar no meio, acabei de ver que eu pulei uma coisa que é importante, que são grupos aliados. Grupos em tese aliados que sentem-se muito confortáveis em deixar claro que pautas de gênero são secundárias ou terciárias, ou nem deveriam existir. E isso acontece muito com os progressistas. E eu acho que isso também é um indício, né, do quanto essa cultura já
já dominou, assim. Então a gente tem muitos discursos de raça antes de gênero, classe é o fundamento de todas as opressões, e a gente ignora, né, toda uma base de teóricas do movimento feminista que falam sobre interseccionalidade e sobre como não é um primeiro, outro depois, é sobre como os três se formaram juntos e como as formas de combate também têm que levar isso em conta. Mas o conforto em não ler essas teorias e argumentar sem ter esse tipo de leitura também é um indício, né, de que a gente está numa cultura na qual o ódio às mulheres está sendo entendido como normal, está sendo naturalizado, essa ideia de que não, o problema de mulher não é importante, não tem que estar aqui. E aí, quando a gente vai para o meio, tem os grupos no Discord, né? Teve um podcast que uma juíza conversou, se não me engano, foi com a Marcela Ceribelli, no qual ela fala sobre os grupos de Discord, no qual, primeiro, os homens, os meninos, atraem meninas que são mais vulneráveis, que são mais inseguras, falando para elas que elas são bonitas, que elas são legais, e tornam-se as pessoas que elas mais confiam. E aí, a partir disso, começam a fazer algumas chantagens, que começam mais leves, do tipo, me manda uma foto nua, e aí vai escalonando para coisas horríveis, assim, coisas como maus tratos aos animais, automutilação. Então vai escalonando sempre com a ameaça de vazar essas fotos. E um exemplo do que seria o fundo de funil são, obviamente, os feminicídios, mas também os tiroteios. Eu não sei se vocês repararam, mas sempre que tem tiroteio em escola, geralmente a matéria fala, né, X crianças foram mortas, tal. Mas quando a gente vai olhar a fundo quem são as vítimas, a maior parte são meninas. Então acho que esse também é um exemplo do que é, né? Quais são os resultados mais extremos desse processo. E aí, eu não sei o quanto que vocês acham que essa analogia está fazendo sentido. Como é que vocês contextualizariam o que é essa machosfera para quem está nos ouvindo? Assim, de que forma que vocês acham que... Quais são os indícios dessa Eu acho machosfera que interessante, vocês Gabi, você começar observam? falando contando aqui sobre a Lola, né? A Lola Aronovitch, que é uma professora, pesquisadora, feminista, para que as pessoas entendam uma coisa que parece que, eu não sei se as pessoas não sabem, não conhecem, ou se a gente esquece muito rápido, né? As pessoas às vezes têm essa ilusão de achar que isso começou agora, né? Que isso começou ontem, que essa ideia de machosfera, de incel, de red pill, tudo isso começou agora com, sei lá, o calvo da bebida lá, que de repente viralizou alguma coisa desse tipo, né? E não, isso é muito antigo. Ai, meu Deus, Que não não é vamos nem mais entrar nesse calvo, nível de tá? detalhe aqui, porque, pelo amor de Deus, se superou. Chocada aí, fez implante? É isso. Vamos voltar, para depois não falar que a gente aqui tá falando dos caras, né? Mas, enfim. É, isso não começou agora, né? Isso é muito antigo. No Brasil, isso tem lá vai pelo menos mais de 20 anos, né? Que a gente está falando, mais de 10 anos que a gente, no mínimo, está falando sobre isso. Mas se a gente for pensar na Lola, né? A gente está falando aí de uma campanha difamatória, persecutória, com ameaças à integridade, à vida dela, porque ela ousou denunciar um desses caras, né? Que foi preso na época no Brasil, lá em 2012, 2013, a gente está falando aqui, que ele foi denunciado por ameaças, né, de estupro e ameaça à integridade às mulheres, e o cara foi preso, e quando ele saiu da prisão, ele não só não parou com o que ele fazia, como ele criou uma comunidade na internet, que são os Chans, e o mais famoso deles, o Dogola Chan, que ele criou essa comunidade para perseguir mulheres, para falar abertamente sobre isso, para expressar essas atitudes criminosas, para incentivar atitudes criminosas entre homens, né, de uma forma deliberada. E quando a Lola ousou denunciar essa comunidade, ela foi frontalmente perseguida. E aí demorou bastante tempo, né? Só em 2018 que isso virou uma lei, isso é uma lei no Brasil, né? A Lei Lola, que faz com que a Polícia Federal investigue esses crimes de ódio na internet contra mulheres, né? Então muita gente nem sabe que a gente tem, por exemplo, uma lei. A gente não tem ausência de lei aqui no Brasil, né? A gente tem lei de bullying, a gente tem lei de cyberbullying, a gente tem lei de feminicídio, a gente tem lei de violência doméstica, a gente tem um monte de lei. Mas não é isso que faz com que esse tipo de coisa acabe no Brasil, né? Então não começou ontem, e também não é falta de arcabouço, de mecanismo, de instituição para a gente combater esse tipo de coisa. Mas existe uma cultura institucionalizada, existe uma impunidade institucionalizada, né? Então a gente vê, por exemplo, que quando esses meninos olham para um caso, por exemplo, de um ídolo deles, como o Daniel Alves, e vê que isso passa impune,
o Robinho, o ídolo do futebol, isso passa impune? E a gente vê a quantidade, né, de violações, de estupro, de violência contra as crianças, de estupro de vulnerável, que a gente é um dos líderes no ranking mundial. E tudo isso passa impune, isso desperta essa sensação de que é legítimo, né? E isso é fortemente fomentado dentro dessas comunidades, abertamente. Como a Gabi falou, o que a gente tem de moderno, de mais recente, é que isso não está mais dentro desses fóruns secretos, entre aspas, né? Você não precisa mais passar por várias camadas para conseguir encontrar um grupo desses que se reúne secretamente. Isso está em todos os lugares. E começa assim, né? Com os vídeos de piadinha, com o vídeo de sátira, com o vídeo que parece que é de humor, com o deboche, com o meme. E isso vai sendo banalizado, naturalizado. E aí, esse experimento que você falou, várias pessoas já fizeram esse experimento, né, de criar uma conta para ver como que o algoritmo se comporta. Isso não é só no TikTok, né? O New York Times fez uma reportagem bem robusta, mostrando como que o Instagram é uma das redes que mais favorecem o conteúdo, por exemplo, de pornografia e pedofilia. Né? Então, está em todos os lugares, que muitos adultos acham que as crianças... Ah, então meu filho não tem TikTok, ele está protegido? Não, isso às vezes está no YouTube Kids, né? Que parece que é um desenho animado e, de repente, sei lá, a Peppa Pig está tendo né, uma atitude ali completamente inadequada com alguém que usa um desenho infantil para colocar atitudes ali completamente perversas e a criança vai ter acesso, né? Então, a pornografia é outro lugar que essas crianças acessam muito precocemente. A gente tem evidências falando que isso gira hoje em dia em torno dos 9 anos o primeiro acesso à pornografia, que geralmente não é intencional. A criança se depara com esse tipo de conteúdo na internet, né? Às vezes é, sei lá, num joguinho gratuito desses, que a criança está jogando e numa propaganda entre um joguinho e outro, pula um conteúdo pornográfico na frente da criança sem que ela consiga controlar. Os conteúdos de violência, os conteúdos de automutilação, de suicídio. Como a Gabi também falou, as questões de distúrbios alimentares, transtorno de imagem. Tem crianças com 12 anos injetando anabolizante no próprio corpo para fazer vídeo no TikTok. Então, assim, isso é aberto, isso é legitimado. As crianças abrem a plataforma e em questão de segundos elas são bombardeadas com isso. Então, o que eu falava da série Adolescência é muito isso, né? Traz à tona para os adultos que a série não é sobre adolescência, não é sobre misoginia exclusivamente, não é sobre machismo exclusivamente, não é só sobre os pais ou só sobre a escola, é sobre tudo e sobre o quanto a gente está completamente alheio, como existe um gap aí cultural e geracional muito forte dos adultos acharem que tudo isso é uma grande bobagem, que tudo isso é uma besteira de adolescente, não querem se apropriar disso para entender como que a gente precisa agir. Ô, Nai, eu tinha visto um estudo que estava olhando a idade das crianças entrando na internet, quantos por cento das crianças entram na internet até 6 anos. E de 2015 até 2023, acesso até os 6 anos, 11% só tinha acesso, depois disso dobrou. E cada vez mais isso vai acontecer, porque antes, quando a gente entrava na internet, gente, era internet de escada, era toda uma questão, né, em volta disso. Para eu ter acesso à internet era complexo. Eu estava até conversando com a Gabi outro dia, a gente falou disso, eu acho que no episódio. Se não falamos no episódio, foi fofoca nossa entre um episódio e outro. Que antes, Laura, o que eu tenho lembrança era que eu via muito soft porn na televisão, nos programas que existiam, né? Eu, Laura, lá, 7 anos, na frente da televisão, vendo a banheira do Gugu, vendo gincanas do Gugu, que o homem colocava uma bola em cima do colo dele, a mulher tinha que sair correndo e pular e ficar pulando no colo dele até a bola estourar. Era um monte de cantor de pagode dentro de uma banheira. É engraçado que hoje em dia, quando eu vejo takes, eu vejo muitas caras de desconforto durante toda essa situação. Quando eu era mais nova, você acha que eu via esse desconforto? Para mim, aquilo ali era uma grande brincadeira. E eu acho que a gente tinha muito acesso a isso. E hoje, a televisão ela foi ficando um pouco mais politicamente correta no que dizem que é politicamente correto, porque eu ainda não acho que é politicamente correto. A televisão, acho que deixa passar muitas coisas, né? Mas não é tão explícito como costumava ser, talvez.
Eu acho que o patriarcado, na verdade, ele não sai, né? Ele vai se adaptando e a gente vai se enganando enquanto ele vai se adaptando. E aí, com a internet, eu acho que diminuiu um pouco na televisão e aumentou muito os locais. Antes, para você ver algum conteúdo pornográfico, você tinha que esperar Band meia-noite, você tinha que ter uma televisão a cabo e ter a senha do. Você descobrir a senha, né? Que o seu pai colocava lá para ver os canais de conteúdos eróticos. Você tinha que pedir para uma pessoa maior de idade comprar para você uma revista erótica e por aí vai. Hoje em dia, você pega o celular, você abre o YouTube, e isso que me deixou extremamente assustada, apavorada. Estava conversando com a minha comadre e com a companheira do meu irmão, e as duas têm crianças pequenas. Elas falando que dentro do YouTube Kids tinha lá, você falou da Peppa, um episódio lá da Peppa, que a Peppa bate um, engravida do outro, divorcia, e eu comecei a falar assim, o quê? E falando coisas muito pesadas para a idade, e outro que elas falavam para mim, que elas descobriram, elas não se conheciam. E quando elas se conheciam, elas falaram a mesma coisa na minha frente. É que tem um tipo de desenho, que é um desenho que não tem voz, que é um desenho de uma gatinha, que ela é extremamente violenta, ela mostra a expressão de raiva, de tudo que envolve ódio, e ela faz coisas que envolvem raiva, que as crianças começaram a ficar violentas vendo isso. Elas não ouviam, era só de ver a expressão e as ações dessa gatinha. E eu fico assim, gente, quando eu gostava de ver desenho, eu via TV Cultura. Minha mãe estava tranquila quando eu estava vendo TV Cultura. Hoje você bota o desenho, você vai ver uma gatinha que tá ali te incentivando a fazer coisas erradas. Eu que acompanho muitas famílias, né? Eles falam muito isso, né? Eles trazem essa questão da banalização das coisas para normalizar o que as crianças veem hoje. Então eles dizem muito isso. Vou assistir Menino Maluquinho com as minhas filhas porque elas não viram. Eu tive que parar no meio porque tem a cena do Menino Maluquinho e do Bocão, o melhor amigo dele, abrindo uma Playboy e zoando, né, as mulheres, falando dos pelos pubianos delas. Tem a imagem das mulheres nuas, aparece um menino maluquinho nu na banheira, e eu fiquei assim, meu Deus, como assim eu não lembrava disso? Como que eu assisti isso, né? Então, assim, a gente perde a noção, né? A gente tem que Chocada. revisitar essas coisas para lembrar que sim, foi muito traumático a gente ter acesso a todas essas coisas, mas isso não pode ser o componente para a gente seguir naturalizando e aumentando essa fissura hoje em dia, né? A gente tem que criticar isso e dizer, nós não estamos mais nos anos 90, não podemos mais aceitar que isso seja normalizado, banalizado, e que agora é isso que você falou, né? Não é mais eu tenho que esperar o episódio do Pica-Pau que bate nos outros personagens. E a pessoa, mas você assistia Pica-Pau, que chamava todo mundo de idiota e batia nos outros personagens. Ok, mas tinha um gap ali, né? Para você assistir aquele desenho, viver a vida e voltar para a TV. Ou para você ver uma novela à noite. Às vezes nem todas as crianças tinham acesso, muitas tinham, é verdade. Às vezes a programação passava no meio da tarde, é verdade também. Mas hoje a coisa do dispositivo eletrônico entrar e não ver só mais o pica-pau com tacape na cabeça de alguém, né, com um pedaço de pau na cabeça de alguém, você entra para ver a doutora Gayle Dines, que é uma das maiores especialistas no enfrentamento à pornografia sobre crianças e adolescentes, ela fala isso, a criança não entra mais para ver um par de peitos e ver um par de peitos, como ela via na revista masculina. Ela entra para ver um par de peitos e ela vê conteúdo erótico extremamente pesado, que nem adulto dá conta de ver. Ela vê, assim, as coisas mais horrendas envolvendo excrementos humanos, zoofilia, coisas bizarríssimas, que jamais deveria fazer parte da mente de uma criança. Então a gente está indo para um nível profundo do negócio que está navegando na superfície, que a criança em questão de 3 segundos consegue ter acesso. Outro dia mesmo, eu entrei no TikTok, num comentário nada a ver que eu cliquei, que é muito conteúdo que eu faço, né? Mostrando para os adultos como que eles fazem essa manipulação, dizendo para a criança, não acesse, não clique aqui, não veja isso. E eles vão sendo levados para esses lugares. Em questão de 3 cliques, eu entrei no vídeo de uma menina que estava engolindo lâminas num vídeo do Discord, né? A menina estava sendo levada, como vocês estavam falando, numa dessas comunidades do Discord, a menina engolindo 3 lâminas e aquilo sendo transmitido, e está hoje lá no TikTok para a criança que quiser acessar esse tipo de vídeo.
Se a criança ouvir falar disso na escola e ela pesquisar, em questão de segundos o algoritmo mostra isso para elas. Eu vi, eu passei mal. E eu estou acostumada a lidar com conteúdos, né, agressivos. Então, assim, isso está abertamente, assim. Eles conseguem, através de memes que começam na escola. Outro dia uma criança estava falando, repetindo, né? Eu sou uma rata, senhora, eu sou uma rata, senhora. E eu, o que, que é isso, gente? O que, que esses meninos ficam repetindo isso no vídeo toda hora? Porque eles pegam um vídeo nada a ver e começam com comentários aleatórios, né? Que você nem sabe o que, que significa. E aí eu fui pesquisar na lupa do TikTok o que, que era. E é um conteúdo de pornografia extrema, de uma mulher, né, tendo uma atitude ali com outra mulher, uma atitude que envolve Caraca. coprofagia, que envolve coisas assim horrendas. Então, assim, você imagina que as crianças estão fazendo disso um meme, estão pesquisando isso na lupa do TikTok, que o buscador deles hoje é a lupa do TikTok, não é o Google. Então, assim, é brutal, gente. Se os adultos começarem a se apropriar disso, eles vão entender o porquê que as crianças e adolescentes não deveriam estar tendo acesso tão precocemente à internet, especialmente às mídias sociais. Ô, Nai, eu vi essa semana que faleceu, né, uma criança lá na Ceilândia com um desses desafios de TikTok que ela inalou desodorante. Caraca. E isso está sendo cada vez mais frequente, é um desafiozinho. E aí, igual a lâmina, não precisou de uma lâmina. Uma casa pode não ter lâmina, né? Agora, um desodorante é um negócio que tá ali na sua. Descobriu isso do nada. Foi um desafio do TikTok. E isso não foi encabeçado por uma criança. Uma criança pode ter feito, ela pode ter visto, mas isso não é encabeçado por criança. O que eu ia falar é o que eu tinha visto do Discord era uma dinâmica muito parecida com a de relacionamento abusivo, né? Só que assim, primariamente com mulheres adultas. E, cara, é muito difícil você, sendo adulta, identificar quando você tá sendo vítima desse tipo de abuso. E aí, quando você é uma menina que vai. Cara, ser menina é difícil, né? Não é legal ser menina. Se você for uma menina que não é branca, então é pior ainda, né? E aí eu acho que eu tava pesquisando, né, pro podcast e vi umas pessoas trazendo assim, cara, a menina tava vulnerável por qualquer motivo, seja porque não tem uma família que dá apoio, ou então porque tá sofrendo bullying no colégio, ou então só porque é menina e o dia inteiro tá recebendo conteúdo de que ser menina é ruim. E aí os caras começaram a fazer como se fosse um love bombing, pra depois chegar nesses níveis extremos. E aí, assim, as coisas que as meninas fazem são bizarras. Esses dias eu até vi uma chamada que era uma notícia da BBC, que o título era Acorde e vá pro quarto da sua filha. Ela não está dormindo. Ela está sendo vítima de estupro. Alguma coisa assim, estupro virtual, não lembro o que que era. Mas era esse, e isso foi a frase que um pai escutou, porque a Polícia Federal estava investigando. E aí ligou pra ele quando viu que ia acontecer essa situação. E aí mandou, tipo, ligou na casa, fez o pai, o celular do. Contatou o pai e fez o pai ir lá no quarto pra interromper. Então, isso também traz um nível maior de susto, né? Porque a casa é para ser segura, né? E aí a gente, pelo menos quando eu penso em perigos aos quais as meninas estão sujeitas dentro de casa. Geralmente eu vou pensar em irmãos, em pais, em amigos, em avós que podem abusar dessas crianças. Agora, online é uma camada maior, né? Pra você se certificar, assim. Eu acho que a série ela traz essa ideia muito forte, né? Uhum. Do menino que estava no quarto, e eu gosto porque na hora que. Isso aí não vai quebrar nada, não, porque todo mundo sabe que isso acontece. Quando as autoridades chegam na casa do menino, ele tá lá no quarto de menininho mesmo, né? O quarto dele é um quarto de criança, tem uma pelúcia em cima da cama. Ele tá lá como menino, quando as autoridades chegam, ele faz xixi na calça. E aí, quando acontece tudo, os pais dele, mas ele ficava dentro do quarto, mas o que acontece com ele quando ele tá dentro do quarto, né? Gente, não precisa nem de muito longe. A Gabi já. Nossa, a Nai com certeza também já deve ter sofrido muita raça, né? Virtual, alguma coisa assim. A Gabi já perseguiram ela, né? Mas eu nunca fui uma pessoa muito exposta assim, não, virtualmente. Então, isso nunca aconteceu assim comigo, não. Mas uma coisa que já aconteceu comigo, e isso no período agora de menos de 6 meses de lá para cá, é que fizeram um perfil meu em site de relacionamento
com a minha foto, colocaram o meu Instagram. Eu nunca estive em site de relacionamento, hein, gente? Colocaram o meu Instagram, colocaram minhas fotos e estavam adicionando pessoas. E aí, teve uma época que um monte de homem começou a pedir para me seguir. E eu, que tanto de homem eles pediram para me seguir? Aí um falou, oi, Laura, a gente deu match no Bumble. Aí eu, como? E aí, quando eu fui entrar em contato com a plataforma, você pode me falar como que tá o perfil? Aí eu nem sei como tá o perfil. Eu não tenho ideia. E aí depois e isso deve ter um mês, outra pessoa me adicionou e falou, oi, te conheci na plataforma X. E aí meu Deus, moço, eu não tenho perfil nessa plataforma, se você puder denunciar para mim. E aí a gente fica muito à mercê disso. E o que ficou rondando a minha cabeça foi o seguinte, será que estão usando minha foto e fazendo, que é um problema que a gente está tendo agora muito grande, fazendo alguma coisa com inteligência artificial, com o meu corpo? Estão me colocando em determinados locais, em determinadas situações? Porque hoje tem uma gama de pessoas ganhando muito dinheiro, inclusive online, vendendo bonequinhas de inteligência artificial nuas, sensuais, ou soft porn ou pornográfico pesado. E aí, que eu acho muito interessante, é que eu vi uma pessoa falando sobre isso, que para fazer, olha a dica das pessoas que estavam, porque, gente, hoje em dia tem curso de tudo, né? Curso de vender curso, curso de curso, curso de curso. E aí, nessa daí, tinha um curso desses que aí a pessoa falou assim, quem sabe o que você pode fazer? Você pega uma foto sua, e aí você pega uma foto de outra pessoa que você acha bonita e pede para a inteligência artificial mesclar essas duas fotos. Você pega um corpo de alguém que acha bonito, pede para mesclando, que aí você cria o protótipo perfeito que você quer. Então, qualquer pessoa pode utilizar uma foto minha para fazer o que ela bem quiser para vender conteúdo adulto? Isso me assustou no nível que eu fui chegando em muitos lugares pensando o que poderiam estar fazendo com o meu perfil, que eu comecei a me sentir mal, eu falei, gente, eu tenho que parar de pensar nisso. Eu vou fazer o que é possível, mas eu vou parar de pensar isso, porque eu vou fazer o quê? A Nay falou, né? A gente tem lei de inteligência artificial, a gente ainda não tem, né? Mas não é nem o fato de ter lei. Inclusive, a minha monografia na época da faculdade, eu fiz projeto de pesquisa a respeito disso também, que foi sobre a lei de feminicídio, que a lei de feminicídio, existe a lei de feminicídio? Tem. E as ferramentas? Como que a gente vai colocar essa lei? O que tem adjacente à lei de feminicídio? A gente vai só colocar pena depois que morre? E adjacente a isso, o que o Estado vai dar para a gente poder diminuir o feminicídio, diminuir a violência contra a mulher? Porque só a lei... Até nisso, né, Lau? Isso que você está falando é um dos pilares que esses grupos se baseiam, né? De dizer que as mulheres não são vítimas, que elas mentem, que elas fazem falsas denúncias, que eles estão nesse lugar. A chantagem emocional pega muito, né? Porque eles vão para esses lugares onde esses influencers dizem isso, né? Que as mulheres escolhem os caras que... até a série traz isso, né? Dos 80%, que só escolhem 20% dos homens. E aí levam eles para esses lugares onde as mulheres não só são inferiores, como o sentimento deles é invalidado, né? Que não é sua culpa que você é discriminado ou que você é excluído. É que a sociedade não vê os homens com a potência que eles têm, e aí estimula neles essa sensação de poder, de dominação, de que eles precisam ter dinheiro, de que eles precisam ter isso ou aquilo, né? E aí tem muito isso que é importante, as pessoas que estiverem ouvindo a gente, talvez achem que isso é muito distante, né? E é importante vocês duas trazerem exemplos de coisas que vocês já passaram, para as pessoas entenderem isso. Porque é muito comum que as pessoas achem que isso não acontece com os meus filhos, né? Tem alguns especialistas de língua inglesa que falam que é a síndrome do NMK, not my kid. Ou seja, acontece com o filho de todo mundo, mas com o meu não, né? Então eles acham muito que, mas isso só acontece com criança que está muito vulnerável. Isso só acontece com criança que não tem pai e mãe. Isso só acontece com criança que está num nível assim de abandono. E não sabem que, inclusive, o abandono digital é uma coisa que a gente percebe muito frequente em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as estruturas, em todas as famílias. Isso está em alguma medida presente, né?
Então, quanto mais a gente acha que isso pode acontecer com os filhos de todo mundo, menos com os nossos, mais vulnerável a gente fica. As pessoas precisam entender. Por exemplo, recentemente explodiu um caso desses de deep nudes, deep fakes, né? Utilizar a inteligência artificial para tirar a roupa das pessoas nas escolas da Coreia, que foi uma explosão de centenas de escolas, desde o ensino fundamental até a graduação, faculdades, universidades, de meninos, principalmente, que estavam envolvidos em produzir essas imagens com meninas e mulheres da própria família deles. Então, não é mais o predador que está num quarto escuro, secreto, atrás de um computador, vasculhando uma imagem da mulher famosa. Não, isso é gente que está do seu lado, é gente que está perto de você e que às vezes os meninos acham que isso é uma grande brincadeira, que isso é uma grande zoação, ou que eles podem fazer isso para ganhar dinheiro, que eles podem vender isso lá nos grupos do Telegram e que eles vão, né, ganhar dinheiro, ou que eles vão ganhar pertencimento, porque isso às vezes é um desafio. Eu duvido que você faça isso com a foto da sua prima. Ah, sabe aquela sua colega de escola que debocha de você? Eu duvido você pegar uma foto dela e fazer esse tipo de montagem. Então, vai muito nessa coisa dessa fase do desenvolvimento, onde eles são muito vulneráveis para começar, né? Então, eles têm ali um sistema de recompensa hiperativo, onde eles estão suscetíveis às novidades, aos riscos, a essas recompensas imediatas, onde eles buscam esse sentido de pertencimento, eles querem estar dentro de um grupo que de alguma forma os aceita, os estimula. Essa coisa de achar que as meninas vulneráveis, né, como às vezes a gente coloca, aí é achar que é só aquela menina que é excluidinha, que a menina extrovertida não vai estar nesse lugar, que a menina que às vezes é mais popular não vai estar nesse meio, não está suscetível, mas às vezes é uma das meninas que justamente por ela querer manter esse ideal de popularidade, por ela querer a atenção, ela querer o like, ela querer viralizar, ela vai às vezes se enfiar numa situação dessas por esse outro tipo de vulnerabilidade que às vezes os pais não enxergam, de pensar que não é possível. Minha filha tem uma boa escola, ela tem uma boa estrutura familiar, ela tem acesso aos melhores esportes, ela faz idiomas, como que minha filha vai entrar num negócio desses? E às vezes não percebem que dentro dessas fases de desenvolvimento eles estão extremamente suscetíveis, porque eles não se sentem compreendidos, porque eles não se sentem amados, porque eles acham que ninguém entende o que eles falam, porque eles acham que os pais só criticam eles, que nada do que eles fazem é bom. Isso é natural dessa fase de desenvolvimento. Então já é uma brecha onde essas pessoas que têm o entendimento de como isso funciona e que tem método para fazer isso, né, e que muitas vezes são recrutados por pessoas que sabem exatamente como funciona essa engenharia social. E essa fragilidade da fase de desenvolvimento que todos os nossos filhos passam, que todas as crianças, nós todos passamos por isso em algum momento, né, por mais estrutura e apoio que a gente tivesse. Em algum momento a gente se achou feia, se achou esquisita, achou que os pais não entendiam a gente foi lá para trás da porta e deu o dedo pro pai e pra mãe com raiva, sei lá, coisas assim, né? Então, em algum momento, a gente teve esses momentos de se sentir sozinha, desamparada, e estando na internet, sendo bombardeados por esse tipo de informação, isso fica muito mais suscetível, principalmente se eles estão desassistidos, se eles têm acesso a essa internet sem ninguém vendo, sem ninguém sentar do lado e dizer, me mostra aí o que que teu algoritmo no TikTok te mostra. Senta aqui comigo, meia hora, pra gente dar uma zapiada aqui no seu YouTube. Vamos ver o que que o YouTube Shorts está recomendando para você, que tem 5, 7 anos de idade. Os pais não fazem isso, né? A criança pega o celular, vai lá pro cantinho para me deixar em paz, para poder fazer alguma coisa que às vezes é mesmo a necessidade das famílias, mas não percebem que isso é um risco imenso, porque eles entram exatamente nessa brechinha que é comum a todo mundo. O pessoal diminui muito o potencial do algoritmo, né? Como foi dito, o patriarcado, ele é milenar já. E essas empresas, elas foram todas formadas já dentro do patriarcado, dentro do capitalismo. E se tem uma coisa que eles fazem é andar de mãozinhas dadas e juntas, né? E se tem uma coisa que eles gostam, então é de violência contra a mulher. Então, essas empresas, elas não estão nem aí se isso está acontecendo. Elas facilitam isso. Elas formam um algoritmo para isso acontecer, porque rola dinheiro em cima disso. Eu estava vendo algumas pesquisas, né? E aí eu achei uma da Vodafone, de 2023, que revelou que 59% dos meninos de 11 a 14 anos foram expostos a conteúdos misóginos nas redes sociais, com o algoritmo sugerindo conteúdo cada vez mais radical em busca de engajamento. Outro estudo que eu achei também
foi de 2024, da UCL, da Universidade de Kent, que após apenas 5 dias de uso, houve um aumento de 4 vezes no nível de conteúdo misógino na página For You do TikTok dessas crianças/adolescentes, né? Então, o algoritmo tá ali para servir para isso mesmo. As pessoas pagam também. Então, se você vai pagar, vai entregar mais. Depois não precisa nem de pagar. Aquele celular, aquele algoritmo da pessoa já foi treinada, vai chegando aquilo e a criança, o adolescente vai se interessando por aquilo mais ainda, né? Isso vai dando uma sensação de impotência, né? Porque eu sempre falo assim que ser menina nos anos 2000 não foi fácil. E agora a gente tá vendo o retorno, né, das tendências dos anos 2000 com muito mais força e o tempo todo na mão de quem tá consumindo isso, né? É triste isso. Eu tô assistindo Malhação 2004, de novo. E acabou de acontecer um episódio em que a personagem... Nossa, tinha umas coisas muito bizarras, assim, tipo... Mas enfim, fica pra outro dia. Mas a personagem da Dani Suzuki, ela foi assediada. E naquele episódio, ela tava tentando esconder o assédio pro namorado dela não querer brigar com o assediador e apanhar. E aí o namorado descobriu e todo mundo ficou preocupado com ele. E aí E o episódio encerrou, assim, foi um arco, assim, de 2, 3 episódios, encerrou com ele, o namorado, chamando a polícia nos caras. Mas é interessante, mas assim, chamando a polícia nos caras porque os caras ameaçaram bater nele, não por causa do assédio. E aí a gente veio de uma ilusão, né? Por que eu tô trazendo isso? Que a gente veio de uma ilusão que os anos 2010 conseguiram combater muitas dessas narrativas. E assim, tem avanços. Eu acho que a gente tem, tipo, alguns exemplos de avanços na mídia mainstream. Mas a gente não tem esse controle do conteúdo independente, que é independente bem entre aspas, né? Porque ele é muito bem financiado. Mas o conteúdo que não vem dessas grandes produtoras, que é difícil você descobrir quem que tá mandando produzir isso, é mais difícil de controlar, né? Esse avanço não chegou para as redes sociais. E eu acho que isso é muito preocupante, porque imagina 5 vezes mais misógino, é muito, né? É um escalonamento muito rápido. E aí eu queria entender, assim, quais são os impactos nas crianças e nos adolescentes de receber tanta informação com esse nível de extremismo, assim, como é que isso é percebido? É interessante falar isso, né? Porque as pessoas precisam ter essa clareza, assim, de que as coisas estão mudando muito rapidamente, de que existe incentivo que é altamente lucrativo, né? Então não dá para a gente achar que rede social tem esse nome à toa. É para parecer de fato que é esse espaço de afeto, que é esse espaço de troca, que é esse espaço de você fazer daquele lugar o seu álbum de fotografias, né? Eu, por exemplo, tenho a prática de evitar expor a imagem das minhas filhas na internet, e fui aprendendo isso com o tempo, né? Durante muito tempo, principalmente lá em 2016, quando a minha primeira filha nasceu, eu também fui movida por isso, de que a minha filha é linda, ela é muito inteligente, ela aprendeu a andar com 10 meses, ela falava tudo com 1 ano, então eu queria exibir isso na internet. Eu tinha família longe, a família queria ver, queria acompanhar, e aí, só com o trabalho que eu fui fazendo, que eu fui percebendo que isso era muito perigoso, que não era sobre mostrar a minha vida para as pessoas que gostam de mim e que querem acompanhar as minhas crianças, ou que isso é extremamente viral, porque é. As crianças são fofas, elas são inteligentes, ou as pessoas, porque odeiam muito as crianças, gostam de entrar nesse universo do ódio à infância também. E fazer meme, e fazer piada, e falar mal da mãe, e falar mal da criança, e debochar. Então, isso explode, isso viraliza. E aí a gente precisa entender que quando a gente escolhe colocar a imagem da criança, da adolescente na internet, a gente está assumindo a responsabilidade no nível de que o álbum de fotografia na minha casa, eu posso escolher não mostrar para alguém que entre na minha casa, como a gente fazia na nossa infância. Às vezes vinha um coleguinha em casa, ou um namoradinho, e a mãe queria mostrar o álbum, você falava, pelo amor de Deus, não. Você pode escolher. Hoje em dia, a foto da criança que está na internet não tem como. O vídeo da menina que está fazendo dancinha, às vezes vai aparecer lá na frente, quando ela for fazer um processo seletivo, um curso público, aplicar para uma bolsa de universidade. Alguém vai resgatar o vídeo dela e não vai dizer assim, ah, mas ela era só uma menina, né? Para os meninos, às vezes, até ainda tem um pouco dessa, né, dessa complacência. Com as meninas não tem. Então, eles não vão dizer que elas só tinham 12 anos e não sabia o que estava fazendo, se ela está lá fazendo uma dancinha
com um short curtinho, um top, um biquíni e colocando de fundo uma música que faz apologia a crime, por exemplo, né? Dizendo eu sou a marmita de não sei quem, eu sento para não sei quantos da tropa. Ninguém quer saber, né? Que isso é banal. Isso você abre o TikTok e você vê meninas de 12 anos dançando essas músicas. Então isso vai impactar a vida dela completamente. A pessoa que hoje publica a imagem da sua filha, do seu filho, na praia, brincando, fazendo castelinho de areia, mas com a perninha aberta, de sunga, de biquíni, isso é uma porta aberta para isso ir parar em lugares que a gente não imagina. Tem evidências dizendo, levantamentos de universidades dizendo que chega a 70% o nível de fotos encontradas de posse de agressores sexuais de crianças e adolescentes, onde esse conteúdo não é nada erotizado, eram crianças simples, brincando, com roupas vestidas, junto com seus amigos, com seus irmãos, na escola, ou numa publi que fizeram para uma empresa. Então a gente precisa entender que isso impacta a vida das crianças, não é só agora, né? Pode sim ocorrer, e eu recebo mensagens de mães desesperadas frequentemente, porque eu postei a foto da minha filha brincando com meu marido e alguém me mandou o perfil de um predador que tem centenas de páginas de fotos de crianças, textos completamente outros e que tem um monte de outros predadores nos comentários e eu não consigo tirar a foto da minha filha de lá, porque a plataforma diz o quê? Não tem nada que viole aqui. Não tem, é a foto de uma criança fazendo uma dança no jardim da casa dela. De fato, a plataforma interpreta que não tem nada. E às vezes até quando tem, a plataforma não derruba, porque é lucrativo, né? Então as famílias não têm essa compreensão, muitas vezes, que estão fornecendo o que a gente chama de conteúdo autogerado. Ô, Nai, é muito bom. Eu seguidora da Nai, tudo que a Nai tá falando, eu vi isso tudo no perfil da Nai. Eu tô assim, nossa, é mesmo. Tô lembrando de tudo que ela falou a respeito disso. E tem uma coisa muito interessante também, voltando no papo de algoritmo, que tem tudo a ver com isso, é que, por exemplo, a minha mãe é da educação, né? Minha mãe já foi coordenadora de casa. Minha mãe ama bebê e criança. Minha mãe chegava já direto pro berçário, que ela ama bebê e criança, pronto. E minha mãe adora ver coisas de bebê e criança na internet, coisas fofinhas e tudo mais. Da minha mãe encaminha para mim, compartilha comigo um monte de coisa de criança. O cara que é pedo vai chegar isso tudo para ele também, porque a plataforma vai entender que gosta de criança, mas o que este homem, o que essa pessoa vai fazer com esse conteúdo? Porque chega na minha mãe qualquer tipo de criança. Não é só a criança famosa, é qualquer tipo de criança. Uma vez ela compartilhou comigo um vídeo que o vídeo não tinha mais de 1.000 visualizações. Um vídeo nosso do podcast, que tem 1.000 e pouquinhos seguidores, tem mais do que isso. E aí eu fico assustada. Porque eu fico, gente, chega com uma facilidade absurda. A quem Exatamente. Você não imagina. Eu queria compartilhar uma outra reflexão também, que para mim é muito importante, que me chamou muito a atenção na hora que eu vi a série, e a Gabi levantou isso também, que é se aproveitar da vulnerabilidade das meninas, né? Fazer esse love bombing, porque acontece isso. Ai, gente, todo mundo sabe o que acontece na série, vai ter que ter um spoilerzinho. Tem uma fala do Jamie que ele fala assim, não, que ela era reta igual uma tábua. Chegou um nude da menina para ele e ela era reta igual uma tábua. Não gosto porque ela era reta igual uma tábua. Quem nunca? Que não sei o quê. Se desfazendo dela. Só que depois ele diz, mas eu chamei ela para sair. E ele fala que chamou porque ele estava se aproveitando da vulnerabilidade dela. E o que eu achei genial é porque a gente não tem muitas informações a respeito dessa menina. Mas que ela respondeu ele. Ela fala qual foi a resposta. Ela falou, eu não tô necessitada. Né? Não é porque isso aconteceu, porque os meninos estão compartilhando um nude meu, que eu tô necessitada, que eu quero isso. Ela negou. E eu achei isso assim maravilhoso. Vocês podem fazer o que quiser, mas eu não quero nada com vocês. Eu não preciso de um homem para me dar aqui um carinho, para me sentir bem. Porque muitas das vezes eles culpabilizam a menina porque, o menino compartilhou o negócio dela e mesmo assim ela deu condição para ele. A menina não deu, ela falou, eu não quero, eu não tô necessitada. E mesmo assim ele se sentiu no direito dele. E outra coisa também que me chamou a atenção é o seguinte, ele se sentia tão dominador dela, ele sentia tanto que ele tinha direito de tudo que diz respeito ao corpo dela,
que nem foi ele que recebeu o nudes dela, mas ele fala em determinado momento que ele compartilhou. Então, para ele já tinha posse do corpo dela. Tá nem aí para onde vai, para onde vem, para onde ele levou, quem trouxe para ele. Para ele, o corpo dessa mulher já era dele, assim como o corpo de outras mulheres que ele compartilhava fotos delas na rede social dele. Assim como esses pedos, no perfil deles, tem foto de várias crianças que para eles é dele, aquilo ali pertence a ele. Então, para mim, mostra que durante todo o período, até chegar ao ponto dele matar ela, é que ele tinha o corpo dela para ele. Ela era dele, ele poderia fazer o que ele bem quiser com o corpo dela. E isso me chamou um negócio que minha cabeça fez assim, puf! Como eles conseguiram mostrar isso de uma forma tão primorosa. E é basicamente isso, né? Nos homens que se intitulam legendários, aqueles homens que se intitulam legendários, eu vi um videozinho deles, eles falaram, ai, vocês estão reclamando que a gente só aceita homem aqui. Não é que a gente só aceita homem, é porque a mulher já está em casa fazendo o papel dela e, na verdade, o que o homem precisa é saber governar essa casa e essa mulher. É por isso que o homem vem, porque as mulheres já não estão precisando. E trazendo isso como, olha, mulheres, vocês já estão fazendo o seu papel. E tem mulher que bate palma, viu? A gente tá de parabéns, são os homens que precisam melhorar. Para quem tem o mínimo de conhecimento do que está acontecendo, vê assim, a mulher tá ali ocupando o papelzinho de esposa tradicional, da esposa que tá fazendo tudo que o homem quer, e na verdade isso quer dar para o homem mais poder, ensinar ele a ter mais poder. Muito a ver com essa cultura, né? Que as pessoas às vezes não entendem. Muita gente falou isso, né? Nossa, eu nem sabia que esse termo incel existia. Eu nem sabia que essa coisa de red pill existia, né? Muita gente, às vezes a gente acha que porque na nossa bolha isso é muito debatido, que todo mundo sabe, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm ideia de que isso acontece. E às vezes os filhos têm total propriedade disso, mas as famílias não sabem, a escola não sabe, né? Às vezes você chega para uma escola e você vai pedir no nível de detalhamento o que é isso, a pessoa sabe dizer o termo, mas ela não sabe explicar exatamente, né? Eu vi outro dia um debate que eu achei interessante, assim, que algumas feministas estão falando que a gente não deveria nem utilizar o termo incel, porque a história do celibato involuntário daria a ideia de que esse homem tem direito ao corpo das mulheres. Então a gente está negando o sexo aos homens, a gente está negando a eles o poder e a dominação sobre as mulheres, e aí eles são celibatários involuntários porque eles não podem escolher ter acesso ao corpo das mulheres ou não, né? Que é uma discussão que faz até sentido, mas eu entendo que a gente usa os termos porque eles são populares, então não dá para a gente também negar os termos que as pessoas estão se apropriando e entendendo, porque isso muitas vezes reflete uma cultura que a gente precisa se apropriar, né? Mas eu entendo que a crítica seja importante. Então é isso, eles propõem essa ideia de que essa rejeição sexual e afetiva faz deles vítimas, né, de alguma forma. Então, quando você traz a cena do Jamie, é exatamente isso, né? Ele mostra ali, ele tenta dizer que ela, na verdade, era agressora, que ela, na verdade, era reprimia, né, repudiava os meninos, que ela agiu com ele, ele tentou se aproximar dela para acolher numa vulnerabilidade, ele se identificou com o que ela estava sofrendo ali, porque ela tinha sido exposta, e aí quando a perita vai chegando e se aproximando, ele deixa claro que não era essa ideia, né, que ele na verdade aproveitou da vulnerabilidade dela, e ainda tenta dizer de alguma forma que ele ainda foi bacana, porque ele podia ter tocado o corpo dela e ele não tocou. Né? Então ele só manipulou emocionalmente, ele não manipulou fisicamente, só, né, na ideia dele. Então, que é outra confusão que as pessoas, por exemplo, fazem, né? As pessoas falaram muito do episódio da psicóloga achando que ela é terapeuta, que ela é psicoterapeuta, e ela não é, né? Ela é uma perita forense e ela está ali para fazer uma investigação, ela está ali para, a serviço da justiça, entender se ele, por exemplo, tinha condição de fazer o que ele fez, se ele tinha compreensão do que aconteceu, quais eram os fatores sociais envolvidos ali, se ele tinha algum tipo de trauma envolvido, alguma outra circunstância, terceira, outra, se ele estava sendo influenciado por alguém, né? Então ela vai ali fazer uma avaliação técnica específica, especializada naquele sentido ali. E as pessoas às vezes ficaram confusas, achando que ela tinha, por que ela não acolheu ele, por que ela agiu daquela forma, por que ele reagiu daquela forma.
Porque às vezes até ele tinha essa ideia, né, de que ela estava ali para acolher. Como você não valida quando eu digo que o meu pai me rejeita? Como você não valida quando eu digo que uma menina me rejeitou? Como que você não me acolhe, você não diz que gosta de mim? Porque às vezes até ele tinha essa ideia de que ela estava indo lá fazer esse serviço e ela não estava, né? Ela estava ali para fazer uma investigação técnica. Então isso gera também uma confusão nas pessoas que estão assistindo e gera também essa angústia, né, de entender como que ela não foi lá para acolher ele, mas ela também se sentiu afetada, porque no final, né, mostra bem a reação dela e toda a dinâmica dela ali de tentar entender aquilo ali da forma mais fria e imparcial possível, mas é um ser humano que está ali, não tem como não se afetar, vendo aquela criança agindo daquele jeito, oscilando o tempo inteiro no comportamento. E é interessante para a gente perceber isso, como que uma pessoa que é especializada, que certamente na teoria ali, né, já lidou com vários casos, está ali especialmente para investigar indivíduos em processos judiciais, não conseguiu lidar com aquilo com tranquilidade. Ficou surpresa de ver aquela criança que às vezes era afetivo, que às vezes era agressivo, que às vezes era violento, que agia contra ela, mas pediu o amor dela. Então vocês imaginem um pai e uma mãe, imaginem uma professora lidando com isso, né? Então, assim, eu acho a série brilhante em diversos aspectos. E eu acho que traz isso também para a gente, né? Para entender que essas pessoas que estão, esses adultos que agem nesses circuitos, eles vão acessar esses lugares, né? De tentar dizer que é uma fragilidade masculina, que coitadinhos de nós, né? Vejam que mulheres malvadas. A sua mulher deveria estar em casa cozinhando, lavando para você. Veja que mulher virtuosa. E as meninas também acabam submetidas a isso, porque elas querem estar nesse lugar de se sentirem amadas. Né? A gente entende que é amar para sobreviver, né? A gente quer ser amada, a gente não quer ser agredida. Então, o que eu preciso fazer para me proteger e ter alguém que vai ser meu cuidador, que vai ser meu companheiro, que vai ser leal a mim, aos pais dos meus filhos? Ele nunca vai levantar a mão para mim, sem perceber que isso é um tipo de violência psicológica muito grave também, né? Então, assim, é muito subliminar o negócio, né? Muito profundo. Não, o que eu ia falar é que essa questão de ele se sentir no direito, que é é o mesmo princípio por trás de incel, né? É a pessoa sentir-se no direito ao afeto feminino. E isso também está muito no mainstream, né? O post esse que eu falei que saiu da bolha é um que eu falo assim, gente, é uma crítica às matérias que estão saindo sobre a epidemia de solidão masculina. É uma matéria que tá saindo mais na gringa do que no Brasil. Mas que eu trago assim, caralho, velho, tipo, o problema que tá originando essa solidão nos homens é o problema que tá originando uma mulher morrer a cada 10 minutos na mão de um homem. Por que que o foco tá sendo coitados e não, ou vamos mudar o sistema? Vamos acordar? E essa é basicamente a crítica que eu faço. E, cara, assim, os homens de diversas faixas etárias, assim, dos mais novinhos até os dá pra ver na cara que são idosos, assim, falando: eu me divorciei e não namoro ninguém há 2 anos porque não tem como. Na verdade é que homem cansou de bancar mulher sem ter nada em troca. Algumas coisas assim, as mulheres não gostam de homem que é assim, assim, assado, por isso a gente tá fazendo isso. Alguns com uns dados super falsos, assim, deixa eu te trazer um dado matemático. 76% mais homens morrem nas mãos de mulheres do que o contrário. Então, assim, uma desinformação bizarra que eu acho importante dizer não é nova. E eu me identifico até certo ponto com esses comentários, porque quando eu era adolescente, eu lembro que eu ia aquele livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, e eu saí da leitura puta, que tipo assim, tudo que eu acreditava era mentira. Que tudo que eu tinha me ensinado era mentira, que na verdade é tudo uma grande manipulação. Assim, eu saí do livro muito brava. E aí eu lembro que eu fui falar com uma amiga minha, e essa minha amiga falou: não, vamos conversar com o professor de história. A gente foi conversar com o professor de história. O professor de história, um anjo, sentou e explicou pra gente por que que o cara nem historiador era, por que que aquilo tava errado, por que que, né, não era pra acreditar naquilo, etc. E eu entendo que esses comentários deles vêm dessa lógica de raiva, de sentir-se no direito a ter esse acesso às mulheres, ao corpo das mulheres, de extrapolar, né? Tipo, a gente vê muito em relacionamento abusivo o homem que entende que ele é dono do corpo daquela mulher específica. Mas eles extrapolam isso. Se ele é dono do corpo dessa, então ele é dono do corpo de todas. Ele pode fazer o que ele quiser. E isso indo pra meninos que ainda não têm, né, controle emocional, eu acho que isso traz um novo nível de quão perigoso isso é. E é isso, assim. Hoje, tem muitas pessoas que fazem esse trabalho de comunicar com esses meninos que não é bem assim. Só que é, é- não parece ser suficiente, é muito pouco. Por quê? Eu já dei palestra em escolas para falar sobre isso. A gente já teve aqui como convidada a Manu, a Nai faz esse trabalho, que vai falar com o menino mesmo. Tipo assim, gente, para tentar, né, combater isso. Só que
é tão grande. Porque não é mais um livro que você tem que ler do início ao fim pra ficar puta, que daí um professor consegue sentar, te explicar. Agora são conteúdos de 30 segundos que você recebe 100 por dia. E aí eu queria entrar no tópico de quem é que financia isso. Porque agora acabou de sair, né, uma chamada aberta para indicações da pesquisa da Lei Modelo de Prevenção à Violência Digital, tanto na Organização Interamericana quanto do próprio governo brasileiro. Mas a gente está vendo no mundo uma escalada de pessoas que acreditam nisso no poder. Então a gente tem pessoas que falam sobre isso tomando poder e partidos que falam sobre isso crescendo, sobre isso no sentido de estar ao lado da misoginia. E aí, quem é que está financiando isso, né? Quem é que a gente já teve algumas pesquisas, por exemplo, de que o movimento de junho de 2013 foi financiado por organizações norte-americanas. A gente já tem essas, inclusive com um pano de fundo bem religioso, né? Fazendo link com o nosso último episódio aí dos legendários, que a Lau fez também aqui. Mas a gente já conseguiu essas pesquisas de movimentos passados. E agora está acontecendo ao vivo, assim, né? E aí eu trouxe algumas pessoas que fazem esse financiamento. Eu acho que grupos armados são um grupo que costuma fazer muito lobby para abrir, né, mais a permissão de uso de armas, não somente para a sociedade civil, mas também para grupos paramilitares, né? Então, que fazem essa crescente, assim, até no livro República das Milícias, o Bruno Paes Mansur faz uma frase dele que é muito boa, que é assim: eu achei a vida inteira que eu estudava o crime. Eu descobri que eu estudo as masculinidades. Então tem esse vínculo fortíssimo, né, entre a misoginia e o acesso a esses grupos de armas. Os gigantes da tecnologia, né, que o Mark Zuckerberg até falou, que ele acha que falta energia masculina nas empresas, que tem energia feminina demais. Então é uma coisa que ele próprio acredita, mas mesmo que não fosse a crença dele, você bloquear anúncios desse tipo é você bloquear uma entrada de dinheiro, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também. E que absurdo, né? Que a gente tá num modelo de mundo que a informação tá concentrada em 5 caras do Vale do Silício. É muito bizarro, né? A gente pensar que toda a informação mundial tá concentrada neles. Eles que definem o fluxo de informação que a gente recebe. E por fim, quando a gente volta lá naquela ideia do topo do funil, que são essas coisas é uma tábua de tão reta, que são essas marcas que se beneficiam dessa insegurança feminina, dessa objetificação feminina. Então, eu acho que isso também torna mais difícil. Esses são três grupos de atores que eu busquei numa pesquisa, mas eles não são os únicos, né? Então a gente não tem uma pessoa financiando que a gente vai atrás e consegue investigar os motivos. A gente tem um grupo tentando disseminar a cultura. E eu acho que isso torna o problema um pouco maior, um pouco mais difícil da gente conseguir lidar. E aí eu queria jogar para vocês a pergunta, né, de como é que a gente previne esse problema e como que a gente enfrenta uma vez que ele já acontece. Como que vocês entendem isso? Gabi, a Yanai pode até depois ir, mas eu queria só fazer um adendo no que você disse, é que além dessas big techs, dessas grandes indústrias, esses influenciadores, né, que vendem curso, mentoria, e-book, e aí a gente acabou de citar aquele grupo lá que se intitula Legendário, o movimento de BH, eles vão para Ouro Branco. E lá em Ouro Branco, eles vão para uma área de preservação. Nessa área de preservação que eles vão, quem faz parte ali daquela comunidade que está ali naquela área de preservação e faz caminhadas, trabalha por ali, já tirou foto, já fez vídeo mostrando coisas que eles fazem errado ali dentro. Eles deixam lixo, eles não respeitam, por exemplo, que tem que estar a determinada distância da margem para andar de lancha, jet ski. E quando eles estão neste ambiente, sabe com quem que eles estão? Com Força Armada, Forças Armadas Brasileiras. Então, além de ter forças paraestatais, tem forças estatais que estão ali ao lado deles. Os influenciadores que estão ali, eles também têm um papel absurdo em cima disso, porque não é um influenciador que se diz macho alfa, é um influenciador de humor que está ali. É um influenciador que faz propaganda de qualquer outra coisa, que fala de futebol.
É o que é pai, o que é o bom pai nas redes sociais. Vem de uma coisa besta. Tem um que nunca falou nada de masculinidade, que só fez humor, mas ele tá ali. E o público, às vezes, gosta de ver isso. Então, como que isso chega de uma forma bem tranquilinha para essas pessoas sem elas perceberem? Nossa, esse cara é bacana demais, engraçado, menino bom. Aí, quando você vê, ele tá lá em cima. Ah, você tá lá? Eu acho que eu também vou, né? Porque o discurso dele é um discurso de humor na internet, né? É isso que é importante, né? As pessoas terem cada vez mais clareza, que é o pensamento crítico que a gente tenta exercitar nas pessoas o tempo inteiro. É perceber as sutilezas, é entender que é isso que a gente está falando aqui desde o início. Não é mais aquela pessoa no quarto escuro, atrás de um computador, ou o tarado que fica à espreita de você passar na calçada para te atacar. É em todos os lugares e das formas mais sutis possíveis, né? Acho que foi a Andrea Dworkin que falou que mais importante do que ensinar os meninos a chorar, a gente precisa ensiná-los a parar de matar as mulheres. Então não é só sobre porque os meninos não podem se expressar, porque eles não podem chorar, porque eles não são acolhidos, é porque eles são bombardeados o tempo inteiro por essa cultura de ódio puro, que começa desde o primeiro puxão de cabelo na escolinha e diz: "Ah, ele puxa seu cabelo porque ele gosta de você", porque ele não sabe explicar o que ele está sentindo. Mas não é assim que as meninas se comunicam. Então por que isso é legitimado? Né? Então é importante que a gente entenda que é isso, é o primeiro, o influenciador de humor que faz a piadinha, que tem influenciador de humor, assim, humorista de escola, que fala de educação e fica falando o quanto as professoras são terríveis e perversas e todo mundo acha o máximo. E contrata esse cara para ir para dentro da escola fazer stand-up com as professoras e as professoras achando aquilo muito engraçado, ser super misógino com as professoras e ser uma referência de humor na área de educação. É o influenciador que vai falar de paternidade e fica falando quanto as mães são terríveis, as esposas são terríveis. É o outro que coloca uma peruca ou coloca uma toalha na cabeça e fica fazendo esquetezinha de humor, como as mulheres são horrorosas e terríveis, ou como elas são desengonçadas, ou se vestindo de salto alto e botando uma roupa pornificada para fingir que mulher é idiota. Então isso vai passando no imaginário dos meninos e das meninas o tempo inteiro, vai ficando cada vez mais consolidado. Eles vão tendo essa ideia de que meninas são estúpidas, ou que o corpo delas é feito para isso, ou que elas vivem para servir, para cozinhar, lavar, passar, que se ela quer trabalhar fora, ela também tem que se alistar no serviço militar ou carregar um saco de cimento, como se o homem fizesse muita outra coisa, como se eles próprios fizessem isso na vida deles, né? Que geralmente são os que têm esse discurso aí, nunca carregaram nem o próprio filho, quanto mais um saco de cimento. E aí você vai trazendo essa ideia e fazendo parecer que os meninos querem buscar afeto, eles estão se sentindo rejeitados porque as mulheres não têm afeto, mas não é afeto que eles buscam. Você percebe claramente que eles não estão em busca do afeto e são rejeitados. Eles estão em busca de violência, eles querem dominar. Eles querem que uma menina se submeta, por exemplo, aos casos que a gente está vendo cada vez mais crescentes de meninas com casos de gonorreia e clamídia ocular, porque elas precisam se submeter à ejaculação no rosto, porque senão elas não são boas o bastante. Elas precisam brincar, aceitar outro. Hoje mesmo eu vi uma influenciadora fazendo piadinha, dizendo que uma caixinha de perguntas, dizendo que uma seguidora perguntou se pedir para ser enforcada durante a Semana Santa era pecado. E todo mundo achou aquilo muito engraçado, muito divertido, porque ela fez de uma forma bem humorada. Ai, santa é a semana, eu não sou, então se eu fosse você eu aceitaria. Sem entender que essa prática de sufocamento, de enforcamento, tem levado meninas a crises graves, sérias, contra a integridade delas. E elas acham, desde novinhas, com 16, 15 anos, que para ela ser uma boa namorada, ela precisa submeter a práticas invasivas, a práticas dolorosas. Ela está lá todo dia ouvindo a música, que o certo é macetada, é marretada, é soco na costela, é coisas do tipo. E o menino achando que para ele ser interessante, ele também precisa fazer esse tipo de coisa. Que para ele performar, ele precisa tomar o estimulador sexual, que todo mundo faz piadinha e acha graça. O Tadalafita, o Viagra, ou sei lá o quê. Né? Então, as pessoas precisam entender que isso é tão banalizado, isso está em todas as instâncias, que os meninos não estão se sentindo rejeitados porque as mulheres negam afeto. É porque elas negam dominação, elas negam submissão, elas negam serventia, elas negam que elas não vão mais ficar em casa sendo submetidas a esse tipo de coisa. Então, se ela levanta a voz, ela toma uma tapa. Se ela ousa sair de casa, ela é esfaqueada. É por isso que o índice de violência doméstica também aumenta, porque elas não podem mais serem submissas.
Então, não é a negação do afeto. Não é dizer que a gente só precisa criar meninos mais afetuosos e meninas que entendam que eles são vulneráveis e que elas estão negando amor e afeto. Elas estão negando submissão e dominação. E aí, quando elas negam isso, o nível de violência cresce. Então, não dá para a gente ficar dizendo, enquanto os homens, mas fulano não fala de machosfera, de misoginia. É exatamente isso. É porque os homens se abstêm, deixam só as mulheres falando sobre isso, só elas se encarregam do cuidado, só elas se encarregam da educação, só elas estão na linha de frente propondo medidas eficientes e eficazes, tentando ver como é que a gente cuida dessa epidemia alucinada, e os homens estão alheios, brincando de fazer piada, de fazer humor, de fazer conteúdos outros, lucrando em cima das pessoas, da vulnerabilidade, da desgraça. A gente liga uma TV para ver futebol, tem lá em todos os lados do campo jogo de aposta, time de prostituição patrocinando time de futebol e o menino tá lá vendo isso. Como é que eu preciso ser bem sucedido? Eu preciso jogar jogo de azar, eu preciso ver o meu ídolo dizendo que bet é muito legal, eu preciso ligar, entender que model é esse aí, que eu vejo depois que é uma equipe de uma empresa de acompanhantes de luxo, e eu vou internalizando que isso é esporte, que isso é saúde, que isso é lazer, que isso é fama, que isso é carreira, que isso... É óbvio que isso entra no imaginário dos meninos, então não é sobre afeto, não é. Ô, Nai, sabe o que eu acho interessante? A gente até falou isso em outro episódio já, que é o seguinte, quando se fala, por exemplo, de pornografia e homens, a solução que é dada é sempre em cima do vai piorar o seu desempenho sexual, vai ser como uma droga para o seu cérebro, você vai se viciar, mas nunca fala do que gera nas mulheres. Da mesma forma, esse machismo, aí fala, vamos oferecer então espaços saudáveis para esses meninos, tudo voltado para os meninos, para os meninos, para os meninos, em nenhum momento falando do que gera nas meninas. Em nenhum momento fala para eles, então tá, gente, a gente vai sair aqui dessa machosfera, dessa menosfera, né? Inclusive, gente, quando vocês quiserem pesquisar a respeito, e se vocês tiverem até um pouco mais de leitura em inglês, se vocês pesquisarem menosfera no Google, vai achar muita coisa a respeito, porque se fala disso já há muito tempo fora do Brasil. Eu até li algumas coisas a respeito, eu achei bem interessante. Eu vi trabalhos, pesquisas, doutorado, tudo em cima desse tema, tá? Para quem se interessar, eu super indico, tem muita coisa legal. Então, para eles saírem disso, fala assim, não, então a gente tem que dar para eles local saudável para eles falarem sobre isso. Tá, mas ele não vive, então você vai tirar ele de um lugarzinho, que é essa menosfera, essa machosfera, e vai botar ele em outro, só como é para falar a respeito disso? Ele não vive isolado. É a mesma coisa, igual você disse, né? É só a minha criança... É a sua criança. A sua criança não é só você que educa a sua criança. A gente tem uma sociedade inteira que também é responsável pela sua criança, mas não está se responsabilizando pela sua criança. Assim como essa criança depois vai virar uma adulta, e ela também vai ter que se responsabilizar junto com toda a sociedade. Então, para de pensar que é só aquilo, que tem que ser sempre nesses ambientes controlados, porque o mundo não é um ambiente controlado. Né? Você vê mesmo que quando os especialistas, neurocientistas e sei lá o que estão falando nos podcasts e viralizam os cortes falando sobre pornografia, sobre masturbação, eles falam isso, né? Não use pornografia porque faz mal pro seu cérebro, faz mal pro seu desempenho sexual, faz mal pro seu emocional. E aí eu sou a chata que sempre vai lá nesses bambambãs e comenta, e o que isso faz com as mulheres? Ninguém vai falar, não? O que isso faz com as crianças? Ninguém vai comentar aqui qual é o mal, o porquê que eles deveriam revogar esse tipo de comportamento, abolir esse tipo de comportamento em benefício de proteger quem mais é violado. Ninguém fala, eles só falam porque sabem que se eles disserem parem de consumir pornografia porque ensina vocês a ser violentos com as mulheres e as meninas, as crianças, ninguém vai consumir. Então eles dizem, façam por vocês, façam pela saúde de vocês, façam pelo bem-estar de vocês. Vários desses movimentos aí masculinistas promovem esse tipo de coisa, né? De você ficar vários períodos aí sem se masturbar, sem consumir pornografia, para isso fazer bem para sua integridade, para o seu cérebro, para apurar a sua masculinidade, mas nunca é sobre proteger mulheres e crianças, nunca é. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente, que o negócio está desvirtuado, né? Não é isso.
E qual que vocês veem que é o caminho pra gente conseguir enfrentar esse problema? Assim? A gente sabe que a educação de base sempre é um bom caminho, né? Mas entendendo o tamanho dele, assim, o tamanho dele como uma coisa que tá em tudo, né? Eu acho que talvez um caminho seja parar de deixar isso estar em tudo, limitar o uso do celular, limitar o acesso, né? Porque tá em tudo porque todo mundo tá usando. Eu acho, por exemplo, uma lei que eu não sei. Nossa, vai ser muito legal se tiver tudo sobre isso no futuro. Mas eu não sei se teve alguma correlação ou não, mas a lei que proibiu o acesso a celular durante a escola, pô, já diminuiu o acesso bastante, né? Já o objetivo não era proteger meninas, mas o objetivo era, pô, fazer as pessoas voltarem a aprender. E isso já limita, né? Se a criança tá na escola por 5 horas, então é 5 horas do dia que ela não tá, pelo menos, recebendo esse tipo de conteúdo sem parar. Quais são as outras formas que vocês veem, assim, que dá pra gente tanto prevenir quanto enfrentar o Isso que você problema? fala dos dispositivos eletrônicos nas escolas é um dos debates que as pessoas têm muita resistência ainda de entender que isso vem de estudos que já estão sendo feitos fora do Brasil e que já se observou que isso tem eficiência, tem efetividade, né? Então, claro que a gente vive numa cultura super midiática aqui que vai dizer pra gente que não, que só está deixando as crianças não terem contato com tecnologia, que elas vão ficar, sei lá, bobas, fúteis, frágeis, alguma coisa do tipo. Mas é a mesma coisa que eu falo, se alguém não tivesse lá atrás entendido que deixar as propagandas para crianças serem proibidas seria importante, mesmo que a gente não tenha conseguido abolir completamente, que deixar a criança fazer propaganda de cigarrinho de chocolate precisava ser abolido, que tirar a nudez da televisão com as crianças, propaganda de criança de fraldinha, de peladinha, a gente precisava abolir isso, que a gente precisava mudar a forma como várias coisas foram feitas dentro da televisão, dentro da propaganda, que isso precisava tirar as mulheres de biquíni dentro das propagandas de cerveja, de cigarro, isso precisava acabar. E aí, claro que houve uma resistência, mas depois que passa a resistência, se observa que isso é eficiente. Então, o mesmo vai ser observado, provavelmente, com os celulares nas escolas, porque já estão vendo que as crianças e adolescentes estão substituindo o tempo de tela por contato, que elas estavam completamente absortas, não se ouvia mais criança no recreio, não tinha mais barulho. Ô, gente, eu tava vendo os relatos dos Hilário, né? professores, eu tava ralando de rir. Era cada coisa Uhum. engraçada. Ai, o aluno levou um binóculo pra dentro da Exato, não, sala muito de aula. engraçados, falando que eles imprimem meme para poder conversar, com as fotinhas dos memes. Eles vão se ajustar, mas é isso, a gente precisa devolver a infância, a adolescência, contato real para essas crianças, né? Para substituir esse tipo de coisa. Então, sim, é menos tempo de tela, é menos tempo de exposição, e a tela é um desses fatores, né? Tem pesquisa dizendo que num estudo longitudinal de crianças de entre 12 e 16 anos sendo acompanhadas, a doutora Eva Telzer fez essa pesquisa, e ela já tem evidências preliminares de que quanto mais a criança fica checando as notificações do celular, toda hora ela olha a notificação, toda hora ela olha a notificação. Aí ela vê se tem uma curtida, isso estimula o cérebro dela. Aí se não tem uma curtida, se tem um comentário ruim, isso estimula o cérebro dela. Isso já está sendo modificado estruturalmente. A estrutura do cérebro está sofrendo modificações só com esse contato excessivo com tela. Quanto mais tempo eles têm esse contato, a checagem que eles fazem frequente, e que áreas cerebrais que naturalmente sofriam mais maturação estão ficando mais imaturas. Então, por exemplo, quando a gente é criança e adolescente, a gente tende a, quando vai ficando mais velho, ficar menos suscetível a, por exemplo, o comentário dos outros, né? A gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando menos influenciável. Os estudos estão mostrando que eles estão ficando mais suscetíveis, mais imaturos, em vez de amadurecer. Então, tem uma regressão em nível estrutural do cérebro. Isso é muito importante. Não dá para a gente achar que a tela não tem a ver com isso, né? Que a internet não tem a ver com isso, a mídia social não tem a ver com isso. Então, quando você pergunta, Gabi, o que a gente pode fazer, a gente precisa primeiro falar abertamente, parar de negar o problema, né? Parar de achar que isso é bobagem de adolescente, que adolescente é estúpido, é idiota, que ninguém precisa ligar para isso, que é uma bobagem que vai passar. Não vai passar. Eles estão passando e precisam ser acompanhados enquanto isso passa, né? Então a gente precisa falar abertamente sobre isso. A gente precisa sentar do lado, entender o que está acontecendo. A gente precisa, inclusive, falar com eles, por exemplo, sobre coisas como Código Civil e Código Penal. Eles não sabem que se eles dançam uma música fazendo apologia ao crime, isso pode incorrer numa violação.
Eles não sabem, por exemplo, que quando eles filmam o colega dando uns amassos na colega de sala, isso pode ser um registro de pornografia infantil se eles publicam na internet. Eles acham que é só uma brincadeira. Eles não sabem que se eles pegam a imagem. Você vê, né? Onde que a gente está precisando ir? A gente precisa que eles entendam que isso é real, que não tem mais essa ideia de dizer, ai, você tem 17 anos, a partir do ano que vem você vai ser imputável. Não! Você já tem responsabilidade civil e os seus pais são responsáveis legais por você. Os pais não podem dizer, ah, ele é adolescente, não sabe o que está fazendo. Eles já respondem criminalmente, civilmente. Tem pai sendo condenado por prática de bullying de criança de 10 anos na escola. Nós já temos condenação no Brasil. Então os pais precisam se tocar, sabe? Se ligar mesmo. Ô, Nai, inclusive na série, a gente consegue perceber que não só as crianças, adolescentes têm que saber, como os adultos, que mostra que os adultos eles não têm noção do que está acontecendo. E são todos os adultos. São os professores, são as pessoas que estudam, que trabalham na escola, são as autoridades que não sabem o que está acontecendo, são os pais que não sabem o que está acontecendo. E aí são os adolescentes que começam a mostrar para eles o que está acontecendo e explicando. A gente vê um menino que está completamente instável, para mim. Eu odeio dar diagnóstico para as pessoas, mas alguma ansiedade aquele menino tem, o filho do moço que é autoridade policial, porque ele sempre tá muito nervoso, né? Mas assim, a ansiedade eu acho que ele tem. Agora o que gera isso, não sei, né? Que o pessoal já tava tacando diagnóstico em tudo ali, né? Mas enfim, aquele menino ali que se mostra sempre extremamente nervoso, assim, tem uma hora que ele vira, pai, é isso e aquilo. É o 80-20. Como é que fala? O emoji que significa isso, significa aquilo. Então, a gente fala muito de educar criança, mas e os adultos? Né? A gente precisa de ter uma educação que perpassa isso. Quando a gente fala, por exemplo, de criança com TEA, não fala que tem que ter uma educação dos pais também para eles entenderem o que está acontecendo? Por que não com crianças e adolescentes, independente de transtorno? Essa é uma das nossas proposições, né, com a UDA. A gente percebeu isso, que as pessoas estão cada vez mais isoladas em ilhas, né, tentando entender onde que elas se encaixam, quem pensa parecido comigo, quem não pensa. Então a gente quer propor isso, né? A gente quer formar adultos para que eles saibam entender, porque a gente tem a tendência de que quando a criança tem um problema, a gente manda para o psicólogo. O adolescente tem um problema, a gente manda para o psicólogo da escola. E os adultos, que estão completamente alheios a tudo isso, o que a gente faz? Né? Então, a gente primeiro precisa entender que tem esse gap geracional, que a gente não nasceu nessa era, a gente não sabe do que eles estão falando, que se a gente for ficar procurando... Ah, tá, e todo mundo entendeu que o emoji é o problema. Aí parece que agora todo mundo quer fazer cartilha de emoji, como se isso fosse suficiente para os pais saberem. Se o meu filho falar do emoji de feijão, ele quer falar isso. E às vezes o menino tá botando feijão por causa de outra coisa completamente diferente. Outro dia eu tava falando, os meninos ficam falando na internet de suicídio, chamando de cancelar CPF. O TikTok nunca vai achar que um conteúdo sobre cancelar CPF é ideação suicida. Ele não vai nunca interpretar, porque isso é uma condição nossa aqui no Brasil, que começou com uma história de cancelar CPF no meio do crime, que eles falavam isso como, né, assassinato, e agora as crianças e adolescentes estão usando para falar de ideação suicida. Todos os dias eu penso em cancelar meu CPF. TikTok nunca vai interpretar isso como conteúdo abusivo. E de arrasta... E de arrasta tem um... Gente, quando eu vi, eu ri. Desculpa, tá? Que é e de Wakanda Forever. E o negócio vira trend em segundos. Mas é assim. Eu ri quando eu vi, desculpa, gente. Os adultos falam, meu filho não tem TikTok, eu odeio TikTok. Eu falo, faz um TikTok. Faz pra você o TikTok e entra lá. Você vai se chocar, porque você vai ver o que os seus filhos, todos os coleguinhas deles falam, e eles conversam sobre isso na escola. E eles falam sobre isso no futebol, no balé, no cursinho de inglês, quando eles estão ali conversando, interagindo, porque hoje em dia eles quase não interagem mais presencialmente, então eles interagem o tempo inteiro virtualmente. Uhum. Eu acho que além de conversar, né, é focar muito em homens adultos também, né? Porque, é que a década de 90 é isso. Olha o mundo que a gente está vivendo. A década de 80, a década de 90, a década de 70, ela foi extremamente violenta também. Os anos 2000 começou extremamente violenta também. Tanto que a gente vive a sociedade que a gente vive hoje. Se tivesse sido essa mil maravilhas que se trata com nostalgia, a sociedade que a gente vive hoje não estaria acontecendo. Era pra gente viver no panfleto de... não posso falar, né?
daquela religião. Exatamente, eu falo isso, eu sempre pergunto para essas pessoas, eu falo, E me tem fala uma coisa... músicas aí da sua época, me dá uns exemplos de músicas. Basta 5 minutos, a pessoa vai trazer um monte de música extremamente problemática, abusiva, violenta, sem noção, 70, 80, 90, 2000. Eu pergunto, me fala os filmes que você assistia, os desenhos que você assistia, vai ter coisa... E aí, você quer me dizer que estamos todos ótimos hoje em dia? Muito pelo contrário. Então não dá para dizer que hoje é ruim e antes era bom, não era. E outra coisa também que vale muito a pena falar, inclusive está muito em voga, é a regulação de plataforma e algoritmo, né, gente? Tem que fazer pressão por política pública, sim. Tem que exigir lei que responsabiliza a plataforma que lucra com conteúdo misógino, violento e sexualizado para os menores. Tem que ter ajuste em algoritmo, sim. O algoritmo, ele amplifica o extremo. Isso precisa mudar com transparência e regulação. Uhum. E tem muitas plataformas, né? Tem que ter ferramenta de denúncia e de bloqueio muito eficaz, porque não é eficaz. Muita plataforma finge que modera conteúdo, mas não tem essa real proteção. Abrir o Twitter, me deixa constrangida, porque às vezes eu tô ali mexendo e chega um monte de coisa para mim e às vezes eu fico baixando em mim um negócio que eu começo a denunciar, porque é Exato. pornografia explícita. Sim, explícita. É isso, né? A lei modelo, eles têm algumas ações, é bem interessante. Tem algumas ações, assim, que são de prevenção e de enfrentamento. Inclusive, uma obrigação das plataformas de garantirem que vai acontecer essa moderação. O que eu acho que a gente está indo para um horizonte perigoso é que, com a eleição do Trump, a gente tem visto mais pessoas abertamente se posicionarem contra isso, né? E aí eu acho que esse também é um trabalho que a gente precisa fazer agora, assim, porque o Brasil tá saindo em um monte de relatório, assim, recuperou a qualidade democrática, não sei o quê, mas a gente não tá, assim, num lugar tão seguro, né? Então, eu acho que fazer esse trabalho de educação política também é muito importante. Porque por mais que, assim, que o sistema seja desigual e que a eleição na democracia como a gente tem hoje, ela não é... Não vou nem dizer perfeita, porque é claro que ela não é perfeita. Ela não é nem suficiente. Ela não faz nem o mínimo que ela deveria se propor a fazer. Ainda assim, eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho de educação enquanto ainda dá tempo, né? Tem 1 ano e meio aí para fazer esse trabalho. Porque eu acho que as eleições influenciam muito. A gente já tá com um congresso mega conservador. Então, por mais que a Comissão Interamericana faça essa lei modelo e essa lei modelo seja trazida para a população, cara, o trabalho de comunicação vai ser bizarro da extrema-direita para barrar isso. Que é o que a gente tá vendo hoje com a lei da anistia, né? Então, bizarro de comunicação, muito efetivo para conseguir bloquear, para conseguir aprovar essa lei. E eu acho que esse trabalho de educação, de tentar fazer o tirar as pessoas desse extremismo também ele acaba sendo muito importante, assim, é um trabalho de formiguinha exaustivo, chato, que você não vê o resultado imediato, mas que é muito importante. Gabi, mas isso que você disse, para mim, é um trabalho de enfrentamento, né? Investigar, expor ganhos financeiros por trás desses conteúdos, como você disse anteriormente, para mim é extremamente necessário. O dinheiro que eles ganham com curso, mentoria, essas doações via Pix, né? A gente tem até político fugindo com doação via Pix, né? E tudo isso precisa ser desmonetizado, as pessoas terem real noção para onde vai esse dinheiro. E essa campanha de conscientização pública, ela tem que mostrar muito esse caminho da radicalização passo a passo, como que acontece mesmo, né? Com a linguagem jovem acessível, para poder ajudar a prevenir e alertar. Porque a gente não pode fazer um negócio sem ter uma linguagem acessível, prática, rápida. Porque esse pessoal, como a gente conversou anteriormente, eles fazem humor. E eles vão e te buscam na sua casa, te dão um mãozinho e você vai junto com esse povo. É interessante porque a gente vive nessa era, né, de que tudo ou é muito extremo, ou a gente vai para esse lugar de descredibilizar absolutamente tudo, e a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é, a gente não sabe mais o que é factual e o que não é, a gente não sabe mais o que tem influência político-partidária nas coisas, de qualquer dos lados, né? Então tem extremismo para todos os lados, tem radicalização para todos os lados, tem silenciamento para todos os lados, você não pode mais, não existe mais o contraditório, não existe mais a divergência
polida, né, onde você pode discutir argumentos e debater ideias, ou você está de um lado ou você está do outro, e se você está do lado oposto, você é inimigo. Então, existe uma campanha difamatória muito pesada, existe uma campanha de descredibilizar qualquer tipo de informação que não venha do mesmo lado que você está, e é claro que se os adultos estão imersos nisso o tempo todo, se eles não sabem onde eles se localizam, se eles não sabem onde encontrar informação, nenhum lugar é seguro, obviamente as crianças e adolescentes estão cada vez mais vulneráveis, porque a gente, enquanto adulto, não sabe nem onde que a gente se segura. Então, como que a gente vai orientar, né, essas pessoas que estão crescendo? E aí vem esses influenciadores com todo o barato, que a gente até falou aqui, que é público, que é privado, que tem instituições, inclusive, de Estado trabalhando disso, que muitas vezes também se colocam na posição de uma suposta neutralidade por capital político, para não estar nem do outro, vamos fingir que a gente acolhe todo mundo, vamos fingir que tem um pedacinho para todo mundo, e aí a gente fica vulnerável, porque a gente não tem uma posição firme de qual é o lugar de proteção, de qual é o lugar onde a prioridade é essa, isso aqui está definido, isso aqui é inviolável, sobre isso aqui ninguém toca, não existe, né? Então a gente fala muito assim, principalmente quem tem esse entendimento mais feminista das coisas, a gente imaginou que a gente estaria, por exemplo, dentro de um governo que teria total apoio restrito para questões de mulheres e crianças, e muitas vezes a gente fica sem saber como que a gente faz, né? Um Ministério das Mulheres frágil, que a gente não percebe muitas ações em relação às crianças e adolescentes, às vezes quando vem essa questão. Então, se a gente pensa num governo que já não pensa nisso de jeito nenhum, a gente não tem. Aí, se a gente acha que a gente vai ter, a gente também sente falta, a gente também fica desassistido. Então, as pessoas estão órfãs de saber aonde se localizar, de saber onde buscar apoio, de saber que informação é adequada. E aí essas pessoas vão entrar nesse nível de vulnerabilidade. A gente vai ter esses influenciadores falando aí sobre o que quer. A gente vai ter pessoas que podem vender as próprias crianças na internet e ninguém faz nada com relação a isso. A gente vê pessoas que estão ali produzindo conteúdo que expõem os indivíduos, a sociedade, ao risco extremo, seja no que a gente já estava falando, né? Jogo de aposta, produzir conteúdo com criança, produzir conteúdo com nudez, vender coisa falsa, e não tem nada que regule isso, né? Não tem nada que diga, você não pode vender a imagem do seu filho, você não pode explorar o seu filho em troca de like, de dinheiro, de publicidade. Não tem, não tem. Então, se as pessoas que são referências, né, artistas, celebridades, autoridades, podem fazer isso, por que eu na minha casa não posso? Se eu também posso ganhar dinheiro com isso, né? Se o filho de fulano, que é muito grande, tem 90 milhões de seguidores, pode aparecer na internet fazendo isso, divulgando aquilo, por que eu não posso? Por que só eu, que o Conselho Tutelar vai bater na porta da minha casa e o Ministério Público não bate na casa desse influenciador que tem 20 milhões de seguidores e pega o sobrinho dele para fazer pegadinha e coisa do tipo, né? Então, isso vai sendo massificado, de que todo mundo pode, de que não existe nenhum tipo de regulamentação para isso, de que tudo bem esses influenciadores entrarem na cabeça dessas crianças e adolescentes e falarem o que quiserem, porque eles vão dizer isso, eles dizem muito isso, né? É a verdade que ninguém pode falar, eu vou te contar o que ninguém te conta, eu vou dizer a coisa secreta, oculta, que ninguém quer que você saiba. E aí, se a gente não tem campanha massiva que passa lá todo dia, antes, sei lá, do Jornal Nacional, do Jornal do SBT, da Record, falando que é o contrário disso, é óbvio que eles vão falar e isso vai chegar, né? Porque chega, a informação chega, e muitas vezes assim, de forma sutil. E aí, a pergunta que eu vou fazer por último é: gente, cheguei até aqui, quero mudar isso. Quem que eu posso seguir para me ajudar neste caminho? @Nay Macedo. É uma pessoa que vocês podem começar a seguir para vocês começarem a introduzir neste assunto, para a gente começar a fazer a diferença, né? Eu fui ao longo dos anos construindo essa comunidade, né? Majoritariamente mulheres, a gente sabe, né? Tem alguns homens ali que tentam se aliar a esse percurso, mas a gente sabe que majoritariamente são mulheres. E aí a gente se chama carinhosamente de as atentas, né? Porque eu falo muito isso. A gente não é exagerada, a gente não é neurótica, a gente só está atenta. E a gente aprendeu a recusar, a gente aprendeu que a gente precisa mudar em nível de cultura, não é só em nível de atitude pontual dentro da minha casa ou da sua, né? A gente precisa mudar toda uma cultura, uma estrutura, para a gente repensar de fato uma proteção integral de crianças e adolescentes, que é de fato a proteção de uma sociedade, né? Então a gente precisa não só ver
o que o menino está assistindo, a gente precisa entender como ele se sente em relação a isso. A gente precisa entender que não é só o que a menina está produzindo na internet, é de que forma isso chega até ela. A gente precisa entender no nível de detalhe da escola que quando acontece lá o feminicídio, o ataque na escola, isso não veio só do grupo incel, radical, de extrema direita, não é essa coisa monstruosa, fantasiosa, que parece que alguns poucos adolescentes acessam. Isso está na superfície, isso está acessível a todos nós. Não são grupos, claro que existem grupos extremamente organizados e eles são muitos, mas é importante entender isso, que às vezes começa no grupinho da escola particular, igual a gente teve recentemente, que tinha 350 alunos que praticavam uma série de crimes com adolescentes de ensino médio de uma escola de alto nível de São Paulo. Outro dia era a escola de BH, outro dia era a escola do Rio de Janeiro. Isso também acontece na escolinha lá do interior, onde ninguém está vendo. São grupos e células terroristas, meu Deus. Isso acontece no grupinho da escola do seu filho, que às vezes está lá jogado no grupinho do WhatsApp, que parece que é um grupinho só para marcar um joguinho de futebol ou para dizer que dia que as meninas vão no shopping. Começam as agressões, começam os insultos, começa a troca de imagem, começa a depreciação e assim vai gerando essas microcélulas de ódio, de auto-ódio ou de ódio aos outros que estão debaixo dos nossos narizes. Então não dá para a gente achar que é esse monstro gigante fantasioso que o meu filho nunca vai acessar. E tirar desse lugar de monstro ajuda também, eu acho, a ter um pouco de otimismo, né? Porque se é uma coisa que chega nos lugares tão pequenos, então é uma coisa mais fácil de controlar. Pelo menos, se não o coração do monstro, pelo menos as garras, né? Acho que é uma coisa que dá pra gente pensar, assim, como a gente pode apoiar. Parar de chamar de monstro, parar de falar que, na verdade, essa pessoa é doente, que ela tem algum tipo de transtorno. Parar de ter esse tratamento nós contra os outros. O que é o outro é sempre o pior, é sempre fora do normal, é demoníaco, tem algum problema. Não. São pessoas comuns como nós que agem dessa forma e a gente tem formas de enfrentamento, né? Gabi, eu acho que a gente pode fechar, né? Eu acho também. Obrigada, gente. Nai, muito obrigada, viu, pela generosidade com o seu conhecimento, por trazer Nossa, esses pontos tão importantes. Fui anotando, inclusive, conforme você ia falando, porque eu vou falar com 2 escolas daqui a mês. Aí eu já anotei algumas coisas, talvez eu te mande uma mensagem depois para perguntar se você topar, porque eu acho que é um assunto espinhoso e importante, né? E também eu acho que não é um assunto só dos pais, eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, né? Inclusive, às vezes, quando eu era adolescente, quem acompanhava minhas redes sociais não era minha mãe, eu era muito resistente, assim, eu tinha muito medo deles invadirem minha privacidade. E aí meus primos ficavam de olho nos scraps que eu mandava no Orkut e contavam pra minha mãe. Então a minha mãe me contou isso adulta já, né, que ela monitorava indiretamente pra saber que eu tava segura e tal. Então isso também é importante, né, esse papel de ajuda, de apoio aos pais. Fica o agradecimento. Antes da gente ir, você gostaria de falar alguma informação pro pessoal? O seu arroba, o arroba do ATR, né? Aldear, desculpa. eu acho que é isso mesmo, tá? Temos que aldear, né? Que Isso para criar mesmo, uma né? A gente criança a gente fala precisa de tanto uma do provérbio aldeia, né, africano, gente? né? Mas a gente às vezes esquece que todas as sociedades, em um momento, se reuniram em aldeias para começar as suas sociedades, as suas histórias, né? Em todos os tempos históricos. Então a gente precisa de verdade acessar esse lugar onde a gente constrói coletivamente, né? Então, sim, vão lá na minha página, @naimacedo, no @aldear.org.br, se juntem lá ao nosso grupo gratuito do Aldear, que a gente reúne lá família, professores, pessoas que não têm crianças e adolescentes imediatamente, diretamente, mas querem construir essa ideia de sociedade, de cultura, onde a gente pode construir. A gente precisa acreditar, né? Como vocês estavam falando, a gente precisa, se a gente desiste, a gente vai deixar na mão de quem está aí todos os dias trabalhando fortemente para destruir os nossos filhos e a nossa sociedade, a gente não pode, né? Então a gente precisa acreditar, a gente precisa continuar construindo, a gente precisa entender que a gente sim já avançou em muitas coisas e principalmente por causa de quem não desiste, né? Então vamos dar nome às coisas, vamos ajudar a compreender e vamos também aprender. Para a gente poder educar, a gente precisa aprender primeiro, se revisitar, né? Então agradeço muito a vocês a oportunidade. Ficaria aqui por longas horas batendo papo com vocês, porque está uma delícia. Me convidem sempre que eu volto, com o maior prazer.
Foi um prazer estar aqui, aprendi muito com vocês também, uma delícia conversar com vocês, tá? Beijo para quem nos ouviu também. Obrigada, Nay. Obrigada, Nay. Foi um prazer, foi maravilhoso. Eu nem sei se vai ter que cortar nada, porque tudo foi... Vai virar 2 episódios. Eu não vou querer cortar nada, tudo muito bom, Nay. Que conhecimento maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu acho que todo mundo vai adorar poder ouvir você. E quem não te conhece, eu acho que vai ter um grande prazer de te conhecer diante de tudo que você disse no episódio de hoje. Sim, exato. E, gente, para vocês acompanharem essa conversa e contribuírem também, né, com as impressões de vocês, tem sempre os comentários da sua plataforma de áudio preferida. A gente também está colocando vídeo no YouTube. Pode, além de seguir a Nay, seguir a gente em todas as redes. A gente tá @detalhepod, tá? Instagram, Threads, TikTok e etc. Só ir procurando que vocês vão achando a gente. E a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui um feedback de tudo isso, tá, gente? E compartilha com quem vocês acharem importante. Um beijo! Tchau!